Olha quem está aqui comigo, doutor Francisco Pinto, que satisfação recebê-lo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Band Cidade. Já tem um tempinho que eu converso com o senhor, né? Aqui nessa Casa Nova é a primeira vez, seja bem-vindo. Boa tarde, Adilson, boa tarde a todos os telespectadores do Band Cidade, um prazer imenso encontrá-lo, né? Agora, no bloco anterior você disse que não tinha dinheiro, eu vim preparado para pedir dinheiro emprestado a você que está precisando. Você fala que não tem dinheiro para emprestar no Seu banco? Brasil, só que não tem, rapaz. Eu tô falando, nem vou na agência bancária, porque se eu for lá, não saiu recentemente uma informação de que quem tem aquele dinheirinho esquecido no banco pode consultar lá o site do Banco Central? Você consultou? Eu fiquei com medo de consultar e o pessoal falou, ainda bem que você apareceu, tu tá devendo aqui, ó. Eu falei, deixa quieto isso aí. Olha, deixa eu apresentar formalmente aqui o doutor Francisco, tá? Doutor Francisco Pinto de Souza, ele é analista tributário da Receita Federal aposentado, é advogado consultor, é integrante do Programa de Modernização e Governança das Fazendas Municipais do Estado de Rondônia e do Desenvolvimento Econômico Sustentável dos Municípios, que é o PROFAS, que tem dado um trabalho gigantesco, né, para o doutor Francisco, é sediado do Tribunal de Contas de Rondônia e é secretário de Finanças do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, aqui no estado de Rondônia. Da última vez que eu falei com o senhor falou, eu estou aposentando, mas que aposentadoria é essa? Parece que agora está trabalhando mais ainda, doutor? Eu costumo dizer, Adilson, que pobre não aposenta, ele muda de emprego. Muda eu fiquei um dia em casa e recebi um honroso convite do conselheiro do Tribunal de Contas, doutor Benedito Alves, para integrar esse programa, né, que tem como coordenador geral o doutor Benedito e coordenador executivo o auditor Marco William do Tribunal de Contas e uma equipe laboriosa aí de auditores do município, da capital e também do estado de Rondônia. E eu sou um dos mínimos lá na equipe, mas para mim é uma honra fazer parte dessa equipe, né? É uma equipe muito laboriosa que tem ajudado os municípios a modernizar e desenvolver então a sua legislação tributária e, por consequência, melhorar a arrecadação e, via de regra, aí também a qualidade da população. E a gente aqui fica orgulhoso de ter o senhor mesmo aposentado de uma atividade, se doando tanto para outras atividades e que vão trazer benefícios, evidentemente, para a organização do sistema, né? Para o sistema organizacional e, consequentemente, rentabilidade, investimentos que podem ser feitos com o erário. Acho que é importante a gente ter esses cuidados com essas tratativas. Mais uma vez, a gente está às vésperas de iniciar o processo de declaração do imposto de renda. Às vezes parece-me que é muito óbvio, mas não, pelo contrário, a cada ano existem mecanismos, existem novidades, alternativas diferenciadas. E o cidadão, vamos começar meio que do princípio, quem tem que declarar o imposto de renda, doutor? Muito bem, Adilson. A legislação não mudou desde 2017, são as mesmas faixas que obrigam a pessoa a declarar. Então, em primeiro lugar, quem teve rendimentos tributáveis, aquele rendimento que sofre incidência na fonte na declaração do imposto de renda. Rendimento do trabalho assalariado, do trabalho autônomo, de aluguel, cujo montante é superior a R$ 28.559,70. Rendimento isento não tributável, como rendimento de FGTS, caderneta de poupança, dentre outros, cujo montante seja acima de R$ 40 mil. Rendimento de tributação exclusiva, por exemplo, aplicação financeira, 13º, ganho na venda de um bem ou direito, a soma também superior a R$ 40 mil, obriga a pessoa a entregar a declaração. Trabalhador rural, digamos que ali seja um fazendeiro, né? O produtor rural, cuja renda é renda bruta superior a R$ 142.798,50, obriga também a pessoa a declarar. Mas esses números é anual, né? Por ano. Anual, rendimento anual, esse rendimento de janeiro a dezembro. Para ter uma ideia do que é mensal. Exatamente, então esse é o montante durante todo o ano. Mas vamos imaginar disso, que você não teve nada de rendimento no ano de 2021, mas o seu patrimônio, seus bens e direitos, como casa, apartamento, terrenos, veículos, valores em conta bancária, superior a R$ 300 mil pelo valor de custo, falando de imóveis, valor de custo, também automóveis, superior a R$ 300 mil, já obriga a pessoa também a entregar a declaração agora em 2022. Essas são algumas situações que obriga a pessoa a entregar, as principais que obriga a pessoa a entregar a declaração agora. Em algum caso especificamente isso se dá de forma natural ou todo mundo tem que provocar, tem que acionar essa comunicação com a Receita? Bom, o próprio contribuinte ele precisa ter acesso às regras, né? Então, como a gente sabe, o fisco divulga todo ano essas regras, lá na página da Receita Federal está no próprio programa gerador da declaração lá em ajuda, tem um manual lá dentro e também a vasta massificação da informação pela mídia. Então, o contribuinte precisa se inteirar das regras, porque se ele não souber e passou batido, ele vai ter sanções, no mínimo uma multa por atraso da entrega
valor é pequeno, mínima de R$ 165,74. Mas esse valor é 1% ao mês da fração sobre o imposto apurado na declaração. Imagine, por exemplo, alguém com a renda bruta de 100 mil. O imposto devido anual de R$20 mil. Esse 1% ao mês da fração é sobre esse montante de R$20 mil multiplicado pelo número de meses. Então, isso é um alerta para o cidadão se inteirar das regras, quer seja ele por conta própria ou buscando um consultor, um contador, alguém do ramo, para que ele não deixe de cumprir essa obrigação. Isso é uma das coisas que funciona nesse país, é a fiscalização em cima disso, né, doutor? O fisco funciona, né? É uma situação muito delicada. Existem várias ferramentas hoje que o cidadão pode estar buscando para fazer essa declaração. Até algum tempo atrás, a gente ficava muito dependente de um profissional da área da contabilidade. Hoje não. Hoje a gente tem vários mecanismos onde o cidadão ele diretamente pode fazer essa declaração. Exato. Eu estava vendo aí agora há pouco instante, a página da Receita Federal está aí disponível, né? Então aí você vai baixar o programa gerador da declaração no seu computador, né? Ou nas lojas de app baixar então um aplicativo para o seu celular ou para o seu smartphone ou tablet. Então você pode fazer então a declaração no computador ou nos seus aplicativos no celular. E está disponível aí na internet, na página da Receita Federal, aí temos a própria imprensa, muitas vezes publica o link, de forma que as facilidades são enormes para o cidadão baixar o programa, elaborar sua declaração com tranquilidade e depois transmiti-la pela internet, tudo pela internet. E disso tem uma coisa interessante que pouca gente faz uso, é a chamada declaração pré-preenchida, perdoe a redundância, mas pré-preenchida, assim mesmo. O que é isso? É uma declaração que o sistema da Receita Federal acessa vários sistemas de informações do fisco, como por exemplo, fonte pagadora, plano de saúde, as imobiliárias que informam para o fisco quem recebe, quem paga aluguel. Então essas informações permitem ao fisco preparar uma declaração e diz, olha, está pronto aqui a Dilson, está aqui, Francisco, tem a declaração prontinha. Aí compete a cada um de nós baixar essa declaração lá no portal ECAC, com certificado digital, um código de acesso, verificar se está ok. Se tiver ok, transmite. Se não, faz as adequações e transmite a declaração novamente. Pouca gente sabe disso e pouca gente faz uso dessa ferramenta. Parabéns à Receita Federal pela iniciativa. Ajuda em muita situação do cidadão. Perfeito. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre o que eu posso ou não posso tá ali colocando como custos que eu tive e justamente declarando e tendo benefício para isenção de impostos e tudo mais, para dar uma equacionada nesse sistema como um todo. Nós estamos nesse momento pandêmico, muitos custos que saíram fora da curva, que não estava previsto e que talvez seja novo também para a Receita. E aí eu queria saber se isso entra em alguns mecanismos que já existiam. Custos com testes de Covid, por exemplo. O teste de Covid-19, posso e não posso. Quando é que eu posso abater a despesa do teste de Covid-19? Quando eu faço o teste e banco o custo a um laboratório, porque é uma empresa especializada no ramo, né? Agora, se eu faço na farmácia, ainda que não se questione esse teste, eu mesmo já fiz vários testes na farmácia, mas a legislação não me permite abater a despesa do teste Covid-19 quando eu faço na farmácia. Ou seja, só posso abater a despesa do teste Covid-19 quando faço por intermédio de um laboratório. Mas, por outro lado, medicamentos comprados na farmácia, eu consigo abater ou também é muito relativo? Medicamento também, sim e não. Quando é que eu posso abater despesa com compra de medicamento? Quando essa conta integra uma conta hospitalar. Todo medicamento que eu consumo lá no hospital, então eu posso abater no imposto de renda. Agora, aquela compra de medicamento que eu recebi alta, cruzo a rua e vou na farmácia, eu já não posso mais deduzir. Questão? Falta de amparo legal, diz a legislação, e o pergunta de resposta da Receita Federal. E, por exemplo, até para a gente entender, se eu estou fazendo essa minha declaração, evidentemente eu sou leigo, a grande maioria também com relação a esse processo. Quando eu começo a fazer esse preenchimento e aí eu envio ele incompleto, eu posso voltar e dar sequência a esse processo? Ou uma vez eu entrando no sistema, se eu não concluir, eu posso ter problemas posteriores? Tranquilo, você pode alterar então a sua declaração a qualquer momento. Claro, dentro do prazo de entrega do imposto de renda, eu posso até mudar opções de cálculos, né? Então, eu posso retificar minha declaração antes de receber alguma intimação do fisco para prestar esclarecimento. A qualquer momento eu posso retificar a declaração. Eu posso fazer uma exclusão, eu posso inserir informações e posso alterar os dados que já inseri. Vamos imaginar que eu informei na minha declaração que a minha renda bruta era 80 mil, depois disse que não é 80, é 100 mil. Eu vou lá, retifico aquela informação e transmito uma declaração retificadora. Mas atenção, para me retificar eu preciso do número da declaração anterior. Sem esse número eu não consigo retificar minha declaração. E atenção, isso tem um limite, me parece 4 ou 5 no máximo vezes eu posso retificar a declaração.
Mas uma outra dica interessante é disso, que tem havido muito problema e dá pena quando a gente vê um caso do tipo. Vamos imaginar que quando eu transmiti a minha declaração, eu optei por descontos legais, desconto simplificado, que está limitado a 16 mil e alguma coisa. E depois eu percebo que a minha dedução poderia ser maior se eu utilizasse as chamadas deduções legais, como dependente, plano de saúde, despesa de construção, despesas médicas e assim por diante. Então, se eu optar pelos descontos legais, é melhor. Eu só posso alterar de desconto simplificado para o desconto legal até o último dia para a entrega da declaração, no caso, 29 de abril deste ano. Após isso, eu posso retificar, mas eu não posso mudar a sistemática do cálculo. Isso muitas vezes traz prejuízo incalculável. Já teve caso que chegou no meu escritório e que a pessoa teve um imposto a pagar de 100 mil reais. 100 mil reais por erro nessa opção. E ele não pode mais retificar para melhorar, então, o seu resultado. Já que o senhor antecipou, inicia agora dia 7, vai até quando? Vai começar no próximo dia 7, às 8 da manhã, horário de Brasília. E vai até o dia 29, o último dia útil do mês de abril, às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, horário de Brasília. Portanto, faltando 1 segundo para as 23 horas aqui em Rondônia, é o prazo final, momento final de entrega do Imposto de Renda de 2022, no último dia 29 de abril. Dica de última hora para os esquecidinhos. Mesmo que esteja ali batendo o limite do horário, preencha lá os dados, envia e depois você dá aquela ratificada, né? Aí é só retificar. Mas mais uma dica, alguém Mas o que não pode deixar é de provocar, de buscar meios para se apresentar. Se perder o prazo, você vai ter aquela multa mínima de R$ 165,74. Esse valor pode ser alto se você atrasar muitos meses, porque a base de cálculo é o imposto devido, 1% do imposto devido. Então, a dica que eu dou, se está chegando ali o último dia, você não conseguiu, e não vai deixar para a última hora, que pode ter problema na internet, aqui tem muito problema na internet. Então, se está chegando lá o último dia, a dica, transmite no máximo até o penúltimo dia. Transmite a declaração com o que você tiver, que aí não dá multa por atrás na entrega. Depois é só fazer uma declaração retificadora e aí fica em paz com o leão. Perfeito. Aluguel. Pessoa física, é possível inserir dentro do contexto ou não está fora? O aluguel residencial, eu tenho obrigação de informar para quem paguei aluguel, mas eu não posso deduzir do imposto. No passado, nos anos 80, até início dos anos 90, poderia bater a despesa com aluguel residencial. De lá para cá, não. Então, eu informo para quem paguei o aluguel, o fisco diz que eu tenho que fazer isso, eu tenho que pagar uma multa, mas eu não posso deduzir do imposto de renda. O que eu posso deduzir o aluguel comercial. Tem um escritório alugado assim, aí eu vou abater como despesa operacional do meu escritório. Agora, na pessoa física, o aluguel residencial não é dedutivo do imposto de renda. Olha, esse agora é um assunto que a grande maioria que está acompanhando o programa deve ter a curiosidade. Auxílio emergencial. Esses rendimentos fazem parte do contexto? Eu tenho que declarar? Como é que ficou? Adilson, muito embora a soma do rendimento, dessa percepção, não é nem rendimento, né, é um auxílio, né? A soma dele anual, isoladamente, não obriga a pessoa a declarar, mas a natureza é tributável. Então, se a soma de todos os seus rendimentos, mais o auxílio emergencial, superar aquele montante de R$ 28.559,70, então você deve declarar o auxílio emergencial. É bom ficar muito atento, principalmente as pessoas que receberam o auxílio e que continuaram tendo algum tipo de renda, porque também isso acabou ocorrendo e que não foi ilegal, salvo as proporções exigidas pelo programa do governo federal que implementou essa possibilidade de ajuda à população. Faça a avaliação direitinho, porque aí o governo federal ele acompanha esses rendimentos, né? Tem esse controle absoluto. E aí pode cair na malha fina. Exato, cai sim, não cai, despenca. A grosso modo, fazendo um apanhado, como fazer na realidade para não cair na malha fina, não correr esse risco? Adilson, é inevitável alguém cair na malha a depender da situação. Agora, eu posso contribuir muito para evitar cair na malha fina. Qual é a dica, então, do que depende do cidadão, do contribuinte? Procure declarar todos os seus rendimentos, todos, ainda que isoladamente alguma fonte não lhe obriga a declarar. Leve em conta o conjunto do rendimento do ano. E se porventura você inclui na sua declaração um filho que faz um estágio remunerado de apenas R$ 500, no final do ano ele terá 6 mil de rendimento. Isoladamente isso não obriga o seu filho a declarar, mas se você coloca esse filho na sua declaração, você tem a obrigação de informar o rendimento dele sob pena de cair na malha fina. Então declare todos os seus rendimentos. E só inclua na sua declaração despesas para deduzir do imposto de renda, aquilo que a lei permite, mas no seu caso, eu posso deduzir uma despesa minha com meu dependente, mas vamos imaginar que eu ajudo um parente que não é meu dependente para efeito de imposto de renda. Essa ajuda, tudo bem, vem do coração, mas eu não vou poder abater do imposto de renda. Vamos imaginar um plano de saúde pago para um sobrinho, para uma prima, para uma tia.
vou continuar pagando, mas eu não vou poder deduzir do imposto de renda essa despesa. Somente a minha despesa e meus dependentes incluídos em minha declaração. Doutor Francisco, bem didático para a nossa audiência, o que é a restituição? Muito bem. Eu tenho que declarar, mas eu vou ser restituído. Está saindo um dinheirinho lá que é da restituição. O que é isso? Explica para nós. Muita gente pensa que tem valor a receber e não tem. A restituição, Adilson, é uma devolução do total de parte do valor que você pagou no ano anterior. Vamos imaginar você aqui na TV, você recebeu lá 100 mil no ano e foi retido na fonte 30. Recebo, senhor, recebo. 30. Então, aí quando você faz sua declaração, você constatou que você tinha que pagar 20 mil, mas já ficou retido na fonte 30. Opa! Então, o total do imposto 20, foi retido 30, volta 10 mil de valor atualizado, restituição. Mas vamos imaginar que você tem salário, mas espero que não seja o seu caso. Ganha tão pouco, não tem nada retido na fonte. Então, você não vai ter nada a receber. Talvez ainda tenha imposto a pagar. Então, a restituição é devolução do todo ou parte do valor retido na fonte no ano anterior. Agora, a importância da declaração do imposto de renda, ela vai além da questão de você estar equacionado com o fisco, com a Receita Federal e tudo mais. Você acaba tendo um outro documento e até, muitas das vezes, comprobatório de propriedade de posse, de negociações que você possa estar vindo a fazer com instituições financeiras, aquisição de bens. Então é importante a gente ficar atualizado com isso, né, doutor? Tanto é que, assim eu disse, concordo plenamente com sua observação, eu passei a fazer, mesmo quando eu não tinha obrigação, eu continuava declarando. Isso é algo muito interessante. É claro que no mundo jurídico, no direito, nem sempre o fato de eu consignar na minha declaração um imóvel rural, por exemplo, isso é comum, isso não me dá direito por si só a questionar essa posse ou definir essa posse ou direito. Tanto é que a legislação do ITR frisa essa questão, ressalta essa questão. Mas não deixa de ser, por exemplo, para questões financeiras ou empréstimo, alguma coisa assim, não deixa de ser um conjunto probatório e tanto provar que você tem bens e direitos na sua declaração, seu veículo, sua casinha, que você tem o endereço certinho ali, tudo isso ajuda na hora do credor ou, caso de um visto, né, para você viajar para o exterior, isso ajuda em muito, mostra para você que você cumpre suas obrigações. Perfeito. Agora tem alguns aplicativos, algumas ferramentas que só vão ser disponibilizadas a partir do próprio dia 7, né, doutor? O próprio programa gerador da declaração não está, eu gostaria muito hoje de apresentar esse programa aqui, mostrando a janelinha, alguma coisa assim, mas ele só está disponível para baixar no próximo dia 7, segunda-feira, às 8 da manhã, horário de Brasília, portanto, às 7 da manhã aqui, né? Então é importante a gente deixar bem claro para o público que está acompanhando que se surgir link de aplicativo antes desse período, desconfie, né? Sim, precisa tomar cuidado. O original, ele será publicado, né, o verdadeiro, que é o realmente mais fidedigno ao sistema proposto, somente a partir do próprio dia 7, quando estreia ali, quando inaugura o processo inicial da declaração do imposto de renda. Quanto antes declarar, melhor, né? A gente tem que ficar batendo essa tecla. O brasileiro gosta de deixar para a última hora. Agora, vai logo na primeira semana, no primeiro dia, resolve o seu problema. Pode deixar a declaração prontinha e transmitir o quanto antes. Por enquanto o programa não está no ar, né? Antes de receber o programa, né? Para preparar e ficar pronto para dar o start quando abrir o prazo. Mas desse ano não vai ser assim. Mas não tem problema. Procure preencher esse documento e transmiti-lo o quanto antes, porque se você tiver imposto a receber, claro que a prioridade é para as pessoas com mais de 60 anos, portador de moléstia grave, pessoa deficiente física e mental, né? Então esse tem prioridade. Mas depois vem você. Então está tudo redondinho, você pode transmitir a sua declaração o quanto antes e será um dos primeiros a receber sua restituição. No Brasil, são 34 milhões e 100 mil declarantes, 60% desses tem valor a receber, apenas um pouco mais de 30% que tem valor a pagar. Então, se você tiver no primeiro lote, olha, parabéns, mas tenha cuidado, declare bem para não ter problema. E mais uma dica, na hora de fazer a sua declaração, doe 3% do imposto devido da sua declaração em favor de um fundo municipal ou estadual em defesa da criança e do adolescente, ou em favor de um fundo do Estatuto do Idoso. Esse valor que você doa, até 3% nessa época, num total de 6%, ou ele vai ser deduzido do seu imposto a pagar, ou adicionado à sua restituição. Então, uma dica, faça uma boa ação, ajude a quem precisa. Muito bem. Continue aqui comigo, tem um recadinho, meu querido James, vem cá. Vou dar um recadinho ali e vou voltar para despedir, eu tenho uma perguntinha que eu gostaria de saber. Eu já não paguei esses impostos, eu tenho que pagar de novo? Calma,
Vai responder já já. Dá só um minutinho. Eu vou lá para a rede de supermercados Irmãos Gonçalves para você fazer economia todos os dias. É lá que você compra e economiza. Lá você tem um grande mix de produtos, a maior variedade de produtos e a melhor condição para você efetuar a sua compra. Rede de supermercados Irmãos Gonçalves. Todo dia é mais barato no Irmãos Gonçalves. Todo dia é mais barato no Irmãos Gonçalves. Arroz Primavera tipo 1, 5 quilos, R$ 14,89. Carne bovina Frigon A100 corte, R$ 23,90 o quilo. Carne bovina Frigon fralda vácuo, linha tradicional, R$ 29,90 o quilo. Coxas e sobrecoxas congeladas Friato, pacote, R$ 5,98 o quilo. Maçã nacional, R$ 4,45 o quilo. Só até quinta para todas as lojas. Todo dia é mais barato no Irmãos Gonçalves. Todo dia, sempre muito mais barato na rede de supermercados Irmãos Gonçalves. E acaba de chegar mais uma unidade aqui na capital. Vamos para a 6ª unidade da rede de supermercados Irmãos Gonçalves. Visite a mais nova loja na Zona Sul de Porto Velho. Tem 2 unidades na Zona Sul. Vale a pena você conferir. Rede de supermercados Irmãos Gonçalves, presente em todo o estado de Rondônia. Doutor Francisco Pinto falando conosco sobre a declaração do imposto de renda. Sempre tive isso na mente, não tive a oportunidade. Aliás, eu acabava sempre esquecendo de perguntar. Isso não tem nada a ver com bitributação? Eu já não paguei os impostos, estou tendo que pagar de novo. Que história é essa, doutor? O pessoal costuma achar que eu sou especialista. O especialista em direito tributário, acho que é você. Essa pergunta aí, viu? Adilson, muito boa pergunta. Olha, muita gente me pergunta, você já paguei, por que tem que pagar novamente? Adilson, é o seguinte, a declaração do imposto de renda é um documento chamado de obrigação acessória, né? Não é o principal é pagar o imposto. Permite falar um pouquinho de direito tributário. Então, você vai entregar agora a chamada declaração de ajuste anual relacionado com os fatos geradores lá do ano passado. Aquele valor que você pagou no ano passado é um adiantamento do que você vai apurar agora. Então, agora você poderá, do ano passado você pagou durante todo o ano, pode ser até o Carnelhão que adicionava o valor retido na fonte. Então, vamos imaginar que foi retido na fonte lá 30 mil e você vai apurar imposto a pagar agora 40. Então, a declaração de ajuste anual é onde vai dizer o definitivo. Aquilo que você pagou lá, ou vai ser descontado, e aí, se for maior, volta para você a diferença. Se o valor que você pagou no ano passado é menor, você vai pagar a diferença chamada de imposto a pagar. Então, em suma, não é bitributação. O que você pagou antes posso chamar, então, de ajuste de contas. Pronto. Tá, eu tenho a declaração do imposto de renda, você vai fazer um encontro e saber se tudo que foi tributado foi realmente em cima do que é necessário, tanto é que há a restituição. Exatamente. Por isso que existe esse outro mecanismo. A declaração, o nome dela, o nome técnico chama-se declaração de ajuste anual. Então você vai ajustar, ou em conta de conta na sua expressão muito boa, a sua situação relacionada com o fato gerador do imposto de janeiro a dezembro do ano de 2021. Entendi, mas não gostei. Vou ter que pagar do mesmo jeito? Doutor Francisco, muito obrigado pela vinda. É sempre uma satisfação recebê-lo. O espaço aqui está aberto. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, porque o brasileiro é aquele jeito, né? Tem que deixar sempre para a última hora. Então, eu já gostaria até de sugerir à produção que marcasse uma nova data para o senhor vir aqui, e com o aplicativo já podendo ser baixado para que a gente possa fazer um passo a passo, dar uma dinâmica e contribuir com a nossa audiência. Um grande abraço. Adilson, quero agradecer o convite aqui e fica à disposição de vocês, tá? Vocês não pedem, vocês me convocam. E eu quero deixar um abraço aqui para toda a equipe, né? E tive a satisfação de encontrar a Angelita aqui, uma amiga particular de longa data, né? Sandra, né? Então eu quero deixar um abraço e cumprimentar toda a sua equipe na pessoa da Angelita, ok? Angelita. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. É a primeira entrevista em TV este ano, assim, ao vivo, né? Olha aí, que bacana. Sobre imposto de renda. Angelita, aumenta meu salário. É o que eu falei para ele falar de ti aqui, tá? Doutor Francisco Pinto, obrigado. Simpatia de pessoa, muito didático sobre essa questão tão peculiar que é a tributação, que é a declaração do imposto de renda, e vai voltar com a gente num próximo momento para falar sobre declaração do imposto de renda que começa a partir do dia 7 agora de março e vai até o dia 29 de abril, né, doutor? 29 de abril, às 11h59 e 59 segundos, e aqueles milésimos que tiver, horário de Brasília. É bom ficar atento.